All right, well, good morning. Bom dia. It's great to be here in Somerville. É muito bom estar aqui em Somerville. I get the opportunity to travel all over the state E eu tenho a oportunidade de viajar pelo estado todo and talk to local churches. e falar a igrejas locais. And I always say that I wish I could take you with me E eu sempre digo que eu gostaria de tê-los to comigo see what the local church looks like para ver o que as igrejas locais se in parecem no Massachusetts. estado de Massachusetts. Because if you watch the news, Porque se você assiste ao noticiário, you might think that you're alone. você talvez vai pensar que você está sozinho. And you might think that you're crazy, E talvez você ainda pense que está louco. but you are not crazy Mas você não está louco. and you are not alone. E você não está sozinho. Amen. Amém? Well, if you guys want to start that PowerPoint. Bom, se vocês quiserem começar How many of então us com o are PowerPoint. familiar with Massachusetts Family Institute? Quantos aqui conhecem o estado Massachusetts Family Institute? Or Focus on the Family? Nós focamos em famílias. So we are the local associate of Focus on the Family Nós somos a localização local, Here né, in- que foca nisso, here in Massachusetts. aqui neste estado. And I always start with this next slide. So this is my family. Então, essa é a minha família. And Lord's blessed, my wife Ashley and I have 4 boys and 1 girl. E nós temos 4 meninos e uma menina. And my oldest is Jesse, O meu mais velho é a Jessie, and then Levi, e aí o Levi, and then Daisy, e aí temos a Daisy, and Judah, e daí o Judá and Ezra. e Esdras. So I always say we have an Old Testament tribe. Então, a gente tem uma família do Antigo Testamento, It was da very tribo do Antigo Testamento. Very intentional. Bem projetada. Next slide. Próximo. So this is our shared mission, Então, essa é a nossa missão, dedicated to strengthening the family and the Judeo-Christian values upon which the family is based. dedicada a fortalecer as famílias e os judeus cristãos e seus valores Would que you são guys familiares. agree that strong cities, strong towns are built on strong families? Vocês concordam que famílias fortes são construídas em propósitos fortes? Would you agree that families, the way the Lord set them up, are under attack today? Você concorda que hoje esses valores estão debaixo de um ataque? Next slide. Próximo. Well, we're part of a nationwide partnership. Nós fazemos parte de uma organização nacional. So I mentioned Focus on the Family. Então, a gente tem essa organização focada na We família. also partner with Alliance Defending Freedom. Também temos outros que participamos, que é do Alliance How many of Freedom. us heard the story in Colorado Quantos de nós já ouviram a história em Colorado of the baker do baker, não é padeiro, que faz bolos, né? Ele tem uma loja de bolos. Confeiteiro, obrigada. Confeiteiro. This is not an easy presentation to translate. Let me tell you. Essa apresentação não é muito fácil de ser traduzida. It's only deixa eu going to get falar. more difficult. Vai ficar mais difícil. But the baker was being told that he had to bake a cake for a homosexual wedding. Mas o confeiteiro foi dito que ele deveria de fazer um bolo para um casal, para um casamento de um homossexual. And his conviction was that that God created marriage between one woman and E a one man. convicção dele era que Deus criou o casamento para ser feito entre um homem e uma mulher. So he said, "Well, I can't bake the cake for your wedding." Então o confeiteiro falou: "Eu não posso fazer o bolo para o seu And there casamento." was a bakery down the street E tinha um lugar que fazia bolo naquela rua, that this couple could have gotten their cake from. que esse casal poderia ter pego, né, o bolo que eles queriam. Instead, they wanted to sue the baker. Mas na realidade o que eles queriam era processar aquele confeiteiro. So Alliance Defending Freedom supported the baker all the way to the Supreme Court. Então essa organização apoiou esse confeiteiro até a corte, And durante todo o there, processo. the baker won his case E lá foi onde o confeiteiro ganhou o seu caso, because he should not be forced porque ele não deve ser to forçado do something that goes against a fazer algo que vai contra his religious conviction. a sua convicção religiosa. You know, today we're dealing with something called cancel culture, Hoje a gente está vivendo algo que se chama cultura de cancelamento, where if you don't say the right thing onde se você não falar a coisa certa, or you don't believe the right thing, ou se você não acreditar na coisa you're certa, canceled. você está cancelado. Have you seen this? Você já viu isso, Right? certo? Well, we still believe that there is freedom Então nós
Continuamos crendo que existe liberdade in Massachusetts. no estado de Massachusetts. We also partner with Family Research Council, Nós também temos um relacionamento com esta outra instituição and they do what we do, but they do it on a national level. e a gente faz o que eles fazem, mas eles fazem isso num mais abrangente, nível nacional. Next slide. Próximo. So we care about the definition of marriage. Então, nós nos importamos com a definição de casamento. Next slide. We Próximo. care about religious liberty. Com a liberdade religiosa, You know, when churches were being locked down onde when igrejas COVID estavam started, sendo fechadas quando o COVID começou, but your local marijuana shop could stay open, onde a loja de maconha podia ficar aberta, or your local abortion clinic ou could a stay sua open. clínica de abortos poderia estar But aberta, for some reason, the church couldn't stay open. mas por alguma razão a igreja não poderia estar We aberta. said that's not fair. Você vê, isso não é justo. You should be treating them the same. Você- Well, you should be treating the church, of course, under First Amendment Você deveria te tratar a igreja da mesma forma debaixo do primeiro amendment, to be open para estar aberta. and to be open in phase 1. Está aberta na fase 1. So we've been doing a lot of work on religious liberty these E days. nós estamos trabalhando muito sobre na liberdade religiosa nestes Next dias. slide. Próximo. And then we care about the sanctity of life, E nós nos preocupamos com a santidade da vida, both at the beginning of life no começo da vida and at the end of life. e no fim da vida. Next slide. Próximo. So let's start here in James 1:27. Então vamos abrir aqui em Tiago 1:27. And some of you may ask the question, or maybe you heard the question, should E Christians talvez alguns de vocês pode ter ouvido essa pergunta: deveriam cristãos be involved in their government? estar envolvidos no seu governo? That somehow there's this separation of the E church de alguma forma tem essa separação da igreja and the state. e do Estado. Have you guys heard this argument? Vocês já ouviram sobre Right. isso, certo? Well, the brother of Jesus, James, says this. Então o irmão de Jesus, Tiago, fala isso. He says, in the eyes of our God and Father, Nos olhos de nosso Deus e Pai, religion that is pure and genuine religião que é pura e genuína is to visit orphans and widows in their suffering é visitar os órfãos e as viúvas durante o seu and to sofrimento keep yourself from being contaminated by the world. e não se contaminar com o mundo. Have you guys ever been called religious? Você já foi chamado alguma vez de religioso? Right? Sometimes that's a negative term. Às vezes isso soa de uma Right. forma bem negativa, certo? But here we're given the definition. Mas aqui a gente foi dada a definição. So what does it say? Well, at the end there it says we're supposed to keep ourselves from being contaminated by the world. Então o que que fala aqui? Que a gente tem que nos manter e não nos contaminar com o mundo. So should we care about what they're teaching our kids in our schools? Então devemos nos importar com o que eles ensinam a nossos filhos na escola? And perhaps is the sex education that our kids are getting at some of our schools E talvez contaminating a them? educação sexual que eles estão recebendo na escola está contaminando eles. Or is the local retail marijuana shop, might that contaminate Ou them? talvez essa loja de maconha está contaminando eles. Or when we think about the widow, Ou quando pensamos sobre a viúva, many times widows in our society are elderly. muitas vezes viúvas na nossa sociedade já são mulheres mais ou pessoas mais idosas. Should we care that our local government wants to pass physician-assisted suicide? Deveríamos apoiar que o governo quer aprovar para que essas pessoas possam cometer suicídio se elas quiserem? That could take advantage of many of our widows, Que poderia tirar vantagem dos nossos who idosos? perhaps they're feeling like they're a burden on their Que talvez families, estão se sentindo como sendo sobrecarregando as suas famílias. and the inexpensive way to end their life E daí, de uma forma barata, terminar com as is suas just with vidas. some drugs. Apenas com algumas drogas. Or should we care about the orphan? Ou deveríamos nos importar com o órfão? You know, back in 2003, Massachusetts was the first state in America Em 2003, Massachusetts foi o primeiro estado, aqui na América to redefine marriage. na redefinição de casamento. And one of the consequences of that E uma dessas consequências foi was that
Catholic Charities, who helps people foster children, que caridades católicas que ajudava crianças had to shut their doors teve que fechar as suas portas, because they didn't want to be sued porque eles não queriam ser processados, if, according to their religious conviction, porque de acordo com a convicção religiosa they deles, did not want to put a child eles não queriam colocar uma criança into, let's say, a homosexual family. dentro de uma casa onde o casal seria homossexual. So when the Catholic Charities closes their doors, Então, quando as entidades católicas fecharam suas portas, that's one less opportunity for the orphan isso foi uma última oportunidade para os órfãos to find a home. para achar uma casa, um lar. So should we care about the orphan? Então, nos deveríamos importar com os órfãos, Should we care about the widow? nos devemos importar com a viúva And should we care about our kids being contaminated by our culture? e devemos nos importar com os nossos filhos sendo contaminados pela cultura. And if the answer to you is E yes, se a sua resposta for sim, then of course the church should be involved in então its é government. claro que a igreja deve estar envolvida no que acontece no governo. Amen? Amém? Next slide. Próximo slide. So I want to take you on a tour of the local church in Massachusetts. Então eu quero trazer você num tour das igrejas locais aqui em For the Massachusetts. past 4 years, I have been traveling all over the state. Pelos últimos 4 anos eu viajei em nosso estado inteiro. Would it surprise you that according to the Secretary of State's office, Lhe deixaria surpresos de descobrir que a Secretaria do Estado there are 8,000 churches in tem Massachusetts? 8.000 igrejas em Does that surprise Massachusetts. anyone? Isso te surpreende? It surprised me. Me surpreendeu. Just in, you guys know where Worcester is, Você right? sabe onde é que Worcester é, certo? Just in Worcester, there's 70 Hispanic churches just on Somente Main em Street. Worcester tem 70 igrejas hispanas, somente na Main Street. You guys know where Lawrence is? Vocês sabem onde Lawrence é? Just up 93. Subindo aqui pela 93. In Lawrence, there's over 100 Hispanic churches. Em Lawrence tem mais de 100 igrejas hispanas. So I actually think there's more than 8,000 churches Então, na realidade, eu acredito que tem mais do que 8.000 in igrejas Massachusetts. em Massachusetts. So when I say you're not alone, Então, quando eu falo você não está só, you're not alone. você não está. There's a lot of churches Tem in muitas Massachusetts. igrejas em Massachusetts. This is one church I spoke at twice in West Bridgewater. Essa é o local onde eu falei já 2 vezes nessa igreja. Next slide. Próximo. Here's one of those 100 churches in Lawrence. Aqui está uma daquelas 100 igrejas que falei de Lawrence. And this particular church is now building a new church to seat 700 people. E essa igreja está agora construindo um novo templo para sentar 700 membros. Next slide. Próximo. Here's the largest church in Massachusetts called Jubilee. Essa é a maior igreja aqui em Massachusetts, This is chamada in Jubilee, Mattapan, em Mattapan, not too far from here, não muito longe with about daqui. 5,000 members. Eles têm cerca de 5.000 membros. Next slide. Próximo. Talking about Lawrence again, here's the mother church of those 100 Hispanic churches. Falando agora de Lawrence de novo, essa é a igreja mãe dessas 100 igrejas, mais de 100 igrejas em Lawrence. And I've spoken at this church probably about 5 times. E eu devo de ter falado nessa igreja cerca de 5 vezes. Next slide. Próximo. Here's a church not too far from here in Revere called Eagle Heights. Aqui tem uma outra igreja não muito longe daqui chamada Eagle Heights, We've que é em spoken Revere. here 2 times. Já falei lá 2 Another large vezes. church. Outra igreja muito grande. Next slide. Próximo. Here's an Ethiopian evangelical church. Aqui tem uma igreja da Etiópia In evangélica Cambridge. em Cambridge. Do you guys know there was an Ethiopian evangelical church? Vocês in sabiam que tinha uma igreja evangélica etíope lá? Next slide. Here is an 1,100 member Hispanic church in Lynn, Aqui tem uma igreja de 1.100 membros em Lynn and about a block away is a 2,000 member Hispanic e church. cerca de um bloco acima tem uma igreja de 2.000 Did you guys membros. know there's a 1,000 member Você church sabia que já in havia Lynn? uma igreja de mais de 1.000 membros em Lynn? I didn't know that. Eu não sabia. Next slide. Próximo. Here's a large church in Westfield, Massachusetts. Aqui tem uma outra igreja grande em Westfield. Next slide. Here's an 800 member Russian Pentecostal Aqui church. tem uma igreja pentecostal russa de cerca de 800 membros. Did you guys know there's an 800 member Você Russian sabe que tinha Pentecostal? uma igreja de 800 Right. membros que é pentecostal e russa?
We've spoken here twice. Já falamos lá 2 vezes. There's actually a very large Slavic population in western Massachusetts. Tem uma população eslovênia muito grande aqui em Massachusetts. Next slide. Here's a 3,000 in attendance Hispanic church event. Aqui tem uma foto de um evento onde participaram 3.000 pessoas nesse evento hispano, In Marlborough, em Marlborough, not too far from here. não muito longe daqui. Next slide. Próximo. Here's another large church in the center of our state called Heritage Bible Chapel. Aqui, outra igreja no centro do nosso estado, chamada Next de slide. Heritage Bible. And here's a church, Hispanic church in Waltham. Aqui, outra igreja hispana na cidade de Waltham. And because of this E church por causa desta and igreja 2 other Hispanic churches e 2 outras igrejas in hispanas Waltham, de Waltham, there are no retail marijuana shops in Waltham não existe nenhuma loja de maconha because nessa cidade. these churches went to their city hall Porque essas igrejas foram até a sua prefeitura and said, "We're concerned about e this, falaram: nós estamos preocupados and com we don't isso want it in Waltham." e nós não queremos isso em And I Waltham. think if you wanted to open up one of these shops, Waltham would be a great city to do that. E eu acho que se você fosse para abrir desses lojas, Waltham seria um bom lugar para fazer isso. But these churches have been very successful. Mas essas igrejas foram bem-sucedidas. Next slide. Próximo slide. So let's talk about religious liberty and talk about this Vamos reopening falar of the então church. sobre religião, liberdade religiosa e o reabrimento das igrejas. So you guys remember back in May of 2020, E vocês lembram lá de volta em maio de 2020, nationwide we were having this discussion na nação inteira estávamos tendo essa discussão about who is essential. sobre o que é e quem é essencial. You guys remember this? Vocês lembram disso? Right? Certo? So how did it feel if you were one of those people that was not essential? Como que você se sentiria ou se sentiu se você fosse uma dessas pessoas consideradas não essenciais? And one of those organizations was the church. E uma dessas organizações, neste caso, foi a igreja. And I guarantee you that if we did not get involved, E eu te garanto que se nós não tivéssemos nos envolvido, the church would not have been reopened, a igreja não poderia estar aberta, especially in phase 1. especialmente durante a fase 1. Next slide. Próximo slide. So this was on May 18th that churches reopened in phase 1. Então, isso foi em dia 18 de maio que as igrejas puderam reabrir na fase 1. And so while other states that share our political views like California Enquanto outros estados dividiam a mesma visão que temos, como a Califórnia, por and exemplo, Michigan, Massachusetts was opening their churches in phase 1, Massachusetts estava abrindo já na while fase these 1, other states were not. enquanto esses outros estados não estavam. So why is that? Então, por que isso? Well, next slide. Próximo slide. Some of you might have heard the story of Pastor Chris Casey in Worcester. Talvez você ouviu a história deste pastor chamado Casey de Worcester. He said that the church is essential Ele falou que a igreja é essencial and people need the church e que as pessoas precisam da igreja and people need to meet in person. e que as pessoas precisam se encontrar pessoalmente. It's very different than meeting online. É muito diferente do que estar se reunindo pela internet. Would you agree? Você concordaria com isso? So he kept his doors open Então ele manteve as portas abertas and he was taking all the safety protocols, e ele estava mantendo todas as medidas de segurança, but he was brought up on criminal charges. mas eles levantaram casos criminosos, né, contra He ele. was brought up on criminal fines. E ele estava sendo processado. And so we supplied for him an attorney. Então nós providenciamos para ele um advogado. And ultimately, this pastor ended up suing E the governor. no final das contas, este pastor passou a processar o governador. And he won. E ele ganhou. And all those criminal charges E todas aquelas acusações contra ele were erased. foram apagadas. So should he have sued the governor? Então, deveria ele ter processado o governador? Some may say that's not very nice. Alguns podem dizer, isso não é muito legal. And as Christians, we need to be nice Christians E como cristãos, nós temos que ser esses cristãos and bem never do legais this kind of e thing. nunca fazer esse tipo de coisa.
But clearly we understood from our governor and others that they weren't treating the church as essential. Mas evidentemente nós entendemos e percebemos que o governo não estava And tratando as igrejas sometimes como we need essenciais. to remind those in power that we are essential. E às vezes nós vamos ter que precisar de lembrar nosso governo Not- que nós somos essenciais. Not because we think it's essential, Não porque nós but pensamos because que é the Lord essencial, says we're essential. mas porque o Senhor diz que somos essenciais. Amen? Amém? Next slide. Próximo. We were also dealing with Pastor Nick White from Victory Baptist Church in Dedham, Nós Massachusetts. também estávamos com este pastor Nick White de Dedham. Now, after churches had been reopened at 40% capacity, E depois que as igrejas puderam abrir até 40% de sua capacidade, the Board of Health in Dedham said you can only have 10 people or less. o Conselho de Saúde veio e falou que você poderia ter somente 10 pessoas ou So, menos. instead of suing the town, Então, ao invés de ele ir e processar a we cidade, wrote a very kind letter nós escrevemos uma carta to the Board of Health bem amigável ao Conselho de saying Saúde, that Victory Baptist Church has something called the First Amendment, dizendo que a igreja tem direito ao primeiro amendment that Victory Baptist Church is essential. e que esta igreja é sim essencial. And do you know what happened in Dedham? E sabe o que aconteceu lá? Well, the Board of Health called Pastor White O Conselho de Saúde foi e chamou o pastor White and said, you know what, you can go ahead and open at 40% e disse, capacity. sabe o que? Você pode ir à frente, adiante e abrir até 40% They didn't de even sua put up a fight. capacidade. Eles nem brigaram a Because respeito they disso, knew what they were doing was wrong. porque eles sabiam o que eles estavam fazendo era errado And they could not treat the church unfairly. e que eles não poderiam tratar a igreja de uma forma Next injusta. slide. Próximo. You know, one of the great things we've been able to do is bring together churches from all over the state. Sabe, uma coisa muito boa que a gente tem podido fazer é trazer todas essas igrejas, né, So, que estão no nosso In this estado. process, we were able to get 525 pastors to sign a letter E nesse processo a gente conseguiu reunir 525 pastores para assinar essa to the carta governor para o nosso saying governador, that churches are essential. dizendo que as igrejas são essenciais. And that was very influential E isso influenciou muito to reopen the churches. no fato de reabrir as igrejas. Next slide. Próximo. So all those events worked towards the reopening of churches on May 18th. Então, todos esses eventos que aconteceram somaram em reabrir a igreja no dia 18 Next de slide. maio. And we continue to educate churches. E nós continuamos a ensinar as igrejas. Many of these guidelines can be confusing. Muitas dessas diretrizes podem ser confusas. So, for example, there's a guideline that says that you have to obey curfews. Have Então, you heard this? por exemplo, tem uma diretriz que fala que você tem uma hora de voltar para sua casa. But that does not affect churches. Mas isso não afeta igrejas. So many churches have late night vigils. Então, muitas igrejas têm vigílias tarde da Many noite. churches had New Year's Eve celebrations. Muitas igrejas se reuniram no dia do Ano Novo. Next slide. Here in Somerville, the mayor was telling all the churches that they could not have more than 10 people. Aqui, o prefeito de Somerville estava dizendo que eles não poderiam ter mais do que 10 pessoas. So we partnered with 4 Brazilian churches Então, a gente se uniu forças com 4 igrejas brasileiras and wrote that same kind letter e escrevemos a mesma carta amigável to the mayor. para o prefeito. And same thing happened in Somerville that happened in Dedham. E a mesma coisa aconteceu em Somerville que That aconteceu they em Dedham. knew what they were doing was wrong. Porque eles sabiam que o que And eles they estavam fazendo era had to be errado. kept accountable. E eles tinham que manter advertidos sobre isso. So, church, if we don't stand up for our religious liberty, Então, igreja, se a gente não se posicionar pela nossa liberdade religiosa, do you agree that they'll just be taken from us? você acredita, você concorda que isso seria tirado da gente? Do you agree that if you're going to let people riot in the streets, Você acredita que se você deixar as pessoas fazer riots, confusão nas ruas, and not have any COVID guidelines on them, e não ter nenhuma diretriz neles, but then when people want to gather in church, mas daí quando as pessoas querem se reunir nas igrejas, you're going to lock them down? aí você precisa fechar as portas. We didn't think that was fair. A gente não acreditava que isso era justo. Amen? Amém? Next slide. Próximo.
In Framingham, they were telling a lot of churches that they could not sing, Em Framingham, eles estavam falando a muitas igrejas que eles não poderiam cantar. and they ended up winning their case. E eles também ganharam o caso In deles. Fitchburg, they blamed a pastor for a COVID outbreak. Em Fitchburg, eles culparam um pastor por causa que o COVID aumentou os We números. supplied that pastor with an attorney. Nós providenciamos um advogado para aquele pastor. And as I understand it, the Board of Health member that falsely accused them has now been fired. E eu entendo agora que um membro do Conselho de Saúde agora foi demitido. And the pastor might even have a defamation case. E o pastor talvez ainda vai ter um caso de defamação contra a cidade. And in New Bedford, Em New Bedford, there was a church that meets in a Shaw's, tinha uma igreja que se encontrava neste an supermercado, old Shaw's. Shaw's supermarket. And they were being told that they could only have 100 people or less. E eles foi falado que eles podiam ter Now, how many of apenas us 100 pessoas how many of ou us menos. shop at Shaw's or Stop and Shop Quantos de or vocês Market já Basket, right? comprou num desses Is there a mercados? 100 or person or less limit when you go shopping for food? Tem esses mercados, tem algum limite de 100 ou menos pessoas para quando você vai entrar e comprar algo? So for some reason, if you're going to go shop for bread, Então, por alguma razão, se você for comprar pão, then there's no capacity limit. aí não tem um limite de But capacidade. if you want to go to that same building and worship the bread of life, Mas se você quiser entrar naquele mesmo prédio e adorar o pão da vida, then you're limited to 100 people or less. então você está limitado a 100 pessoas ou Do you menos. see? That's not fair, Você right? vê que isso não é It's justo? not just, Não é right? justo. And so we sent that same kind letter to the Board of Health. Então mandamos essa mesma carta amigável ao Conselho de And Saúde. do you know what happened? E sabe o que aconteceu? They rescinded their order. Eles eles retiraram a ordem. And there's 35 Hispanic churches in New Bedford. E tem 35 igrejas hispanas em New They were Bedford. being discriminated against as well. E eles estavam também sofrendo discriminação. They were even being asked to record who goes in and out of their bathroom. Eles foram solicitados a gravar quem estava entrando e saindo do banheiro. And so now their religious liberties have been protected as well. E nós protegemos a liberdade So religiosa church, deles também. you're not always going to hear these stories on the news, right? Então, igreja, você não vai estar ouvindo essas histórias na mídia, But these stories are important mas essas histórias são importantes, because it gives you perhaps a different perspective porque talvez te dá uma perspectiva on what is diferente going on. sobre o que está acontecendo. Next slide. Próximo. So let's talk about schools. Então, vamos falar agora sobre as escolas. How many of us have children in the school system? Quantos de nós temos filhos que estão indo para a Great. escola? So I want to talk about some of the trends. Eu quero falar algo de que está sendo bem Next comum neste momento. First of all, I just want to say that an interesting fact Eu quero that falar um fato interessante. 37,000 less kids registered for public school in Massachusetts this year. 37 mil crianças se registraram para as escolas neste ano. Now, where did those 37,000 kids go? Onde essas crianças foram? Does anyone know? Alguém sabe? Well, a lot of them went to homeschool. Muitos deles foram fazer homeschool. And so it's actually been encouraging to see parents Então, me encoraja a ver que pais taking that kind of control pegaram esse controle for the education of their children. para educar os seus filhos. Now, this isn't always easy, Isso não é nem sempre fácil, but if it's something that you want to consider, mas se for algo que você queira considerar, we would be more than happy to help you. a gente estaria feliz em lhe ajudá-lo. Just one moment, let me explain better to Sure. them. 37 mil, na realidade, não foram para escolas, foram solicitados para que eles pudessem ser homeschool em casa. Os pais fizeram uma petição para eles poderem ensinar os filhos deles. One of the other things that we're seeing is churches starting schools, Uma outra coisa que a gente viu que foi igrejas abrindo escolas. which we want to see more of that in 2021. E a gente gostaria de ver mais isso acontecendo em 2021. And later in my talk, I'll show you some of the concerns we have that are going on in our schools today. Mais tarde, eu quero mostrar para vocês uma das preocupações que eu tenho que acontece nas nossas escolas slide. hoje. So many of you might know that Massachusetts was the first state to mandate the flu vaccine. Então, muitos de vocês podem ver que o estado de Massachusetts foi o primeiro a demandar Now, obrigar a vacina do flu shot.
We are not against vaccines, Nós não somos contra vacinas, but we are for parents that will want to have a choice. mas nós apoiamos que os pais possam ter a escolha. Who knows the health of your child better, you as the parent or the state? Quem sabe melhor da saúde do seu filho, você ou o Estado? So shouldn't you as the parent be given the freedom to make that choice? Então você como pai não deveria ter a liberdade de ter essa escolha? Well, there's a group in Massachusetts that has about 1,000 parents. Tem um grupo em Massachusetts que tem cerca de 1.000 pais And they sued the state of Massachusetts regarding this issue. e eles processaram o Estado de Massachusetts em relação a esse problema. And because of what they've done, the flu vaccine has now been rescinded. E agora, por causa da ação deles, esse mandado foi retirado. So you are not being forced to give your child a vaccine that perhaps you might have a disagreement with. Então, agora você não é mais forçado a que seu filho tenha uma vacina que talvez você não concorde. If you have questions about this issue, you can text the word parent Se você tiver alguma pergunta sobre esse to ponto, 797979. você pode mandar uma mensagem de texto para esse número You'll que get está a aqui. link to the religious exemption form Você vai receber um link para esse formulário or the medical exemption form. ou o formulário médico. But I want to let you know that at your state house this year, Mas eu quero que você saiba que no governo do estado este ano, they're going to try and take away your religious exemption. eles vão tentar remover a sua isenção And religiosa. they're going to try and take away your medical exemption. Eles vão querer tirar a sua isenção médica And we também. believe that's a religious liberty issue. E nós acreditamos que isso é um problema religioso, de liberdade religiosa. So please, again, if you're concerned about this issue, text the word parent Então, to 797979. Por favor, se você se preocupa com isso, manda uma mensagem de texto para o número que está na Next tela slide. agora. Próximo. How many of us would like to see more Bible clubs in our public schools? Quantos de vocês gostariam de ver mais clubes da Bíblia nas nossas escolas públicas? I was just talking to a young lady last night through Zoom Eu estava falando com uma jovem ontem à noite através do Zoom in East Boston. em East Boston. And she was being told that her principal would not let her start a Bible club at her school. E ela foi avisada que o diretor da escola não iria autorizar que ela abrisse um clube de Bíblia na escola. Because they don't do religious things Porque eles não fazem coisas at religiosas school. na escola. Well, if you go to the next slide, Então, se você foi ao próximo slide, this girl in the middle, she was having the same issue in Lynn. essa menina aqui no meio, ela estava tendo o mesmo And problema her em Lynn. name is Rosa. E o nome dela é Rosa. And the principal said, Rosa, you have to take down all your posters for your Bible club. E o diretor da escola veio e falou: você tem que tirar todos os posters que você Now, colocou sobre o seu. do you think the clube. principal was telling other clubs to take down their posters? Você acha que o diretor estava dizendo aos outros clubes que tem na escola para tirar os posters deles? Not at all. Claro que não. So what we did was we sent a kind letter Então o que a gente fez, a gente mandou uma to carta the bem principal of amigável her school. ao diretor da escola dela. And the same day the principal got the letter, E no mesmo dia que o diretor recebeu essa carta, he told Rosa to put her posters back up. ele falou para Rosa: por favor, coloque os seus posts de volta. Rosa started her Bible club. A Rosa começou o grupo dela. In the spring, she and her Bible club sang a worship song in Spanish E na primavera, ela e o grupo dela cantaram uma música em at Spanish their talent show, no grupo de talentos, and no they show de talentos da won escola. first place. E eles ganharam o primeiro lugar. How cool is that? Não é, Right? Isso não é muito legal? So if Rosa didn't stand up for her religious liberty, Então, se a Rosa não tivesse tomado uma posição pela sua liberdade her religiosa, school never would have been able to hear that worship song. a escola dela jamais poderia ter ouvido aquela música And clearly that worship song was evangélica e aquela música de adoração. enjoyed Com certeza foi muito bem by recebida many of the students por muitos estudantes, because she won first place, porque eles ganharam o primeiro lugar, right? certo? Next slide. Próximo. So if you want to start a Bible club at your school, Então, se você quiser começar um clube gospel na sua text the escola, word Bible mande uma mensagem escrita to Bible 797979, para este número. and we would love to work with you, whether you're in elementary school, middle school, high school, to Nós start a gostaríamos Bible de club. trabalhar com você, seja qual parte do que você esteja na sua escola, a gente gostaria de fazer isso acontecer. Next slide.
talking about religious liberty, Falando agora sobre liberdade religiosa. there's a law in Massachusetts Tem uma lei aqui no nosso estado that says if you are a counselor, que fala que se você for if you are a conselheiro, licensed counselor, um conselheiro licenciado, that you cannot help a child que você não pode ajudar uma criança that is questioning their gender or sexual orientation que esteja se perguntando sobre o seu gênero sexual ou a sua opção sexual. You cannot convert them. Você não pode convertê-los. For example, Por exemplo, if a boy se um menino is questioning his boyhood, está se perguntando se your realmente é um speech menino, is limited você está limitado in how much you can help him feel like a boy. no quanto você pode ajudá-lo a ele se sentir como um menino. Now, is that a violation of free speech? Não é isso uma violação do seu liberdade? Absolutely. Certamente. If you go to the next slide, Se você for para o próximo, this guy's name is Samuel Brinton, o nome desse cara é Samuel Britton. and he is going from state to state E ele está indo de estado em trying to estado, pass this law, tentando passar essa lei. and he's been successful in 16 states. E ele já foi bem sucedido em 16 estados. Is this fair to the child É isso justo com as crianças that has questions que têm perguntas and may even be e confused, talvez estão meio confusos, but a biblical worldview on gender and sexual orientation might help onde him, talvez uma visão bíblica e religiosa possa vir a ajudá-lo, but now that perspective is being canceled? mas agora essa perspectiva está sendo cancelada. And should this guy E deveria então este cara have more influence ter mais influência than you, the local church, do que você, a igreja local, right? certo? In the interest of our children. E no interesse das nossas crianças. Next slide. Próximo. So let's talk about the sanctity of life, Então vamos falar agora sobre a santidade da vida, about the beginning of life sobre o começo and the end of life. e o fim da vida. So next slide, I want you to be encouraged Eu quero que você seja encorajado that the Planned Parenthood wanted to pass this very extreme abortion que law. onde essa clínica de abortos quer passar uma lei That would allow abortion all the way through birth. que permitiria que aborto fosse feito durante todo e qualquer período da gravidez. So when they had this hearing, Então, quando eles tiveram essa audição, because we have been going to churches and speaking on Sundays, porque a gente estava indo às igrejas e falando com eles nos domingos, educating the church, educando, ensinando a igreja, inspiring the church to act, inspirando a igreja a agir, we had 1,000 people show up at the State House. nós tivemos 1.000 pessoas que chegaram até a nossa casa de We had estado. more people show up Nós tivemos mais pessoas que supporting compareceram life suportando a vida than Planned Parenthood. do que essa clínica, essa In organização de aborto in aqui em Boston. Boston. That's pretty impressive, right? Isso é impressionante, não é? And that's the church E isso é a igreja getting involved. se envolvendo. Next slide. Próximo slide. Here's we were outside. This is before we went Aqui inside. temos uma foto que enquanto estávamos do lado de fora, Next antes de slide. entrarmos. And if you want to get involved on this issue, I want you to text the word E save se você life quiser participar, se envolver neste problema, Just- eu quero que você mande essa mensagem, essa palavra escrita Save Life to 797979. para este número na tela. Now, recently, Então agora recentemente we were just celebrating Christmas, right? nós acabamos de comemorar o Natal, And we certo? were celebrating the baby Jesus. E estávamos comemorando o nascimento de Well, Jesus, your legislators onde os seus legisladores chose that time of the year escolheram aquele tempo, aquele To- momento do ano try and pass this bill. para tentar e passar essa lei. And so we had people calling their legislators, E nós tivemos pessoas ligando para os seus legisladores, calling the governor. chamando o governador, ligando para ele. I had one legislator call me Eu tive um legislador me ligando and say, "Can you ask
the people to stop calling. E ele me pediu, você pode falar com as pessoas para elas pararem de me I've ligar? had this cell phone number for 20 years and I've had to change my number. Eu tinha esse celular por mais de 20 anos, esse número, eu tive que mudar meu número agora. Because so many people from the church Porque muitas pessoas da igreja were making the call. estavam ligando. That's a good thing, right? Isso é uma coisa boa, certo? And so ultimately, Então, no fim, they passed eles passaram this awful bill. essa lei. And I want to, but there's still things that we can do. Mas ainda há coisas que a gente pode fazer. Next slide. Próximo slide. I want to explain to you why we're concerned about the bill. Eu quero explicar para vocês o porquê que a gente se preocupa com essa lei. So, current Massachusetts law requires late-term abortions to be performed in hospitals where life-saving equipment is readily available. Na atualidade, o estado de Massachusetts permite que os abortos podem ser feitos dentro de 24 semanas. But yeah. go ahead. E pode ser feito dentro dos hospitais onde tenha um equipamento que esteja disponível. But what this bill does is it says, okay, we're going to put the life-saving equipment there. Então, o que essa lei faz? A gente vai colocar esse equipamento para salvar a vida ali, naquele momento, But there's no requirement that you have to use it. mas não existe um requerimento que você deve usá-lo. So this puts the health of the mom at risk. Então, isso coloca a saúde da mãe em risco. Next slide. Próximo. We also, so under this new law, Debaixo dessa nova lei, a 16-year-old girl uma menina de 16 anos could choose to have an abortion pode escolher ter um aborto up until birth até o momento do nascimento, with no parental consent sem ter a solicitação, sem precisar Or da no- autorização dos pais, or no consent of a judge. ou mesmo de um juiz. So let me give you some perspective. Então, deixa eu te dar uma perspectiva. If you're a 16-year-old girl in high school Se você é uma garota de 16 anos na escola and you have a headache, e você ter uma dor de cabeça, what do you normally need? o que você normalmente precisa? A Tylenol. Um right? Tylenol. Do you know what remédio. you need for that Tylenol? Você sabe o que você precisa You need, para ter esse you need parental consent. Você precisa de autorização dos pais So para does ter that make sense essa to you? medicação. Isso faz sentido para vocês? That you need consent for a Tylenol, Que você precisa de autorização para but receber um not for remédio, this. mas não para um aborto? Church, Igreja, should we care about the orphan? devemos nós nos importar com os órfãos? Should we care about the baby? Nos deveríamos de importar com You o know, bebê? Unfortunately, this is a controversial issue. Infelizmente, esse é um problema bem controverso. But I was talking to a friend of mine the other day, E eu estava falando com um amigo meu outro dia, and she told me that in the church, e ela me falou que na igreja, 1/3 of women 1/3 das mulheres have experienced já experimentou some form of an abortion. alguma forma de aborto. And half of those women E metade daquelas mulheres think it's the unforgivable sin. recebem esse pecado imperdoável. So, church, this isn't just a physical issue, Então, igreja, esse não é somente um problema físico, but it's a spiritual one as well. mas um espiritual também, um problema espiritual da mesma So, forma. even though it's a controversial issue, Então, mesmo que é um problema controverso, don't you think we need to discuss it? você não acha que a gente precisa falar sobre And isso? don't you think we need to be active regarding it? E não acha que a gente tem que agir em relação a isso? Does that make sense? Faz sentido? Amen? Amém? Next slide. Próximo. And this is why we call it the infanticide bill. E é por isso que a gente chama de lei fantasiosa. Because all the safeguards that were in the law Porque todas as coisas que tinham para proteger aí dentro da to, lei, to protect the child em proteger a criança, have now been taken out. agora foram retiradas. So the legislators Então os legisladores were saying we're just going to rely on the morality of the doctor estavam falando, agora então a gente vai depender da moralidade do to make the right médico choice. para fazer a escolha certa. But if that doctor's original intent was to take the life of the baby, Mas se a intenção daquele médico era de should we retirar a be vida daquele bebê, relying on that doctor's
Deveríamos choice nós de acreditar e depender da escolha deste médico to make the right decision? em fazer a decisão certa? Next slide. Próximo. So I also want to talk about the end of life. Então eu quero falar também And I sobre o fim da mentioned vida. before that we're now considering this law that would allow for physician-assisted suicide. E eu mencionei essa lei antes que está para percorrer, onde que possa ajudar idosos a cometer suicídio assistido por médicos. Text the word value life to Mande uma 79779 mensagem de texto chamada for Value more Life information. para ter mais informações sobre isso. We had a young mom. Nós tivemos uma jovem She mãe was 40 years old. e ela tinha 40 anos de She came idade down to the State House e ela veio até a casa do estado, when they had a hearing on this bill. onde eles tiveram uma audição sobre essa lei. She has 4 children, Ela tem 4 and filhos she's from California, e ela é do estado da Califórnia, where physician-assisted suicide is legal. onde a assistência médica ao suicídio, eu estou tentando lembrar da outra palavra que tem, eutanásia, Now, unfortunately, autoriza isso. she has cancer. Então, infelizmente, essa mãe tem câncer. So in California, she called her insurance company. Então, na Califórnia, ela ligou para o agente dela de seguro She asked if they would cover the cost for chemotherapy for her cancer. e ela perguntou se eles cobririam o custo da quimioterapia para o câncer The dela. insurance company said, no, tratamento. it's too expensive. E a companhia de seguro falou, não, é But muito caro. because now we have a law that would allow you to take these drugs, Mas porque agora a gente tem uma lei na Califórnia que autoriza a eutanásia, we'll pay for those. a gente vai pagar por esses. So she said, well, how much are those? Então ela perguntou, quanto isso custa? And next slide, E próximo slide. $1.20 copay. $1,20. So is this the value we put on a young mom with 4 children? É esse o valor que a gente coloca em uma jovem mãe com 4 filhos? Should insurance companies be making the choice on whether we give her the treatment that she needs or not? Deveria as empresas de seguro ter o direito de escolher por ela se ela tem o direito à vida ou não? Next slide. Próximo. You know, we've had a lot of pastors getting involved on a lot of these issues. Nós tivemos vários pastores se envolvendo nesses problemas. And recently we had 80 pastors. These are 80 immigrant pastors E that signed letters recentemente nós tivemos 80 pastores imigrantes e que assinaram esta carta regarding this issue. em relação a esse And problema. last year, I'm happy to say, we defeated E no ano physician-assisted passado suicide. eu tenho a alegria de falar que a gente aniquilou esse But issue, it'll be back this year. mas vai estar de volta este ano. And now that more and more people are getting educated, E agora que mais e mais pessoas estão tendo entendimento, we need all of your voices nós precisamos de todas as vozes de vocês to call your para legislator ligar para os seus legisladores and to get involved. e se envolver. Next slide. Próximo. So what are they teaching our kids in the public school? Então, o que eles estão ensinando os nossos filhos nessas escolas públicas? I want this message to be more encouraging Eu quero que essa mensagem seja mais than encorajadora depressing. do que depressiva. Am I succeeding so far? I hope so. Estou I'm not sure. conseguindo? Eu espero que sim. But I hope it's informational Mas eu espero que tenha bastante informação and inspires you to partner with e us. inspire você a participar com a So we're gente. told that we should not contaminate the minds of our young people. Então, a gente foi nos dito que a gente não deveria de contaminar a mente das nossas You know, crianças. Jesus even tells us that if we cause one of these little ones to sin, Então, Jesus mesmo disse que se a gente causar desses pequenos vir a have you pecar, guys heard this verse? Better to have a millstone Já tied ouviu? around your neck é melhor que você tenha uma pedra amarrada ao seu pescoço and thrown into the bottom of the sea e se jogue no mar than to cause one of these little ones to sin. do que cause desses pequenos vir a pecar? Well, text the word education to Então 79779 mande mensagem de texto chamada education, if you share our concern on this issue. se você também se preocupe com And I'm just esse going to problema. show you some of the things that are being taught to our E eu quero te kids. mostrar uma das coisas que tem sido ensinada aos nossos filhos. And I'll keep it rated G, E eu vou manter assim uma linguagem bem clara but e simples, I guarantee you in your school it's not. mas eu te garanto que na escola não é tratado da mesma Next forma. slide. So who do you think is teaching much of our sex ed in our schools? Então, quem que você acha que está dando ensinamento na sexologia para os nossos filhos? Well, if you said, next slide, Planned Parenthood, Se você dizer que é essa organização You'd be de right. aborto, você está certo. next slide. Próximo.
They are redefining what we understand Eles as estão abstinence. redefinindo o que nós entendemos como abstinência sexual. Do you guys know what the definition of abstinence is? Você entende qual é a definição disso? It's pretty simple, right? É bem simples, certo? To abstain, Se abster, right? certo? And would you agree that that has a 100% success rate? E você concorda que isso tem 100% de sucesso se You guys all agree feito? with that? Todos That concordam com makes isso? sense, right? Faz sentido, That's certo? medically accurate, right? Isso é da forma médica bem That certa. would cut down on teen pregnancy, right? Isso, né? Ok. Não teríamos jovens grávidas, certo? Well, this is what's being taught. Então é isso isso é o que eles estão ensinando And nas mind you, escolas. this is que- abstinence. E pense, isso é que eles têm Next ensinado como abstinência. So here are all kinds of ways that you can abstain. Então aqui tem todas as formas pela qual você pode se abster. And I know it's kind of hard to see on the slide, E eu sei que está difícil agora de a gente conseguir but ler. many different kinds of contraceptive. Mas eles têm várias formas diferentes de anticonceptivos. Next slide. And you can Próximo. see at the top there, it's very small, but it says wait. E você pode ver que em cima está bem pequenininho, mas fala wait, Abstain. espere, se abster. But that's just one of many different options. Mas é apenas uma das várias opções que All eles lhe dão. considered abstinence. Todos sendo considerados como abstenção. One of those is called the Depo shot, Um deles é considerado which is a shot that a young girl can get in her arm. que é uma injeção, uma vacina que a it's good jovem for pode 3 receber months. no seu braço e ela dura por até But 3 there meses. are significant health risks. Mas tem riscos de saúde. But let's say, for example, you send your kid to the public school in Lynn. Mas vamos dizer que o seu filho vai na cidade de Lynn, The na Lynn, escola pública, the Lynn School Committee just voted 2 Novembers ago e o comitê escolar lá votou em novembro that as a 13-year-old, you don't need parental consent que uma jovem de 13 anos não precisa de autorização to dos get a pais 3-month shot in your arm. para ganhar uma injeção de 3 meses no seu braço. So your teenager might have some kind of health problem, Então, a sua adolescente, a sua filha pode ter algum But tipo you- de problema de but you would saúde never know about it que talvez você jamais saberia, because you were never told the cost. porque nunca foi te falado do custo disso, da consequência disso. Next slide. You guys heard of the family tree? Você já ouviu falar sobre Right. a árvore da família? Great grandparents, grandparents, right? Pais, filhos. So in many of our schools, they're teaching the sexuality tree. Então, muitas das nossas escolas estão ensinando a árvore da sexologia. And I won't go into detail, E eu não vou entrar em detalhes, but this is certainly not the family tree. mas isso definitivamente não é a árvore familiar. Next slide. You guys understand that we're having this redefinition of gender in our society? Vocês entendem que a gente está tendo essa redefinição de gênero Well, em so nossa much of the sociedade? confusion starts in our schools. E muitas dessas confusões hoje começam dentro da escola. Have you guys seen this before called the genderbread person? Você já ouviu isso falado sobre o gênero bonequinho Being de taught pão? in many of our public schools. Está sendo ensinado em várias das nossas escolas Teaching públicas. kids that your gender comes from your brain Ensinando que o seu gênero sexual vem da sua mente and has nothing to do with your anatomy. e não tem nada a ver com a sua anatomia. Is that medically accurate? É isso de uma forma certa em relação à medicina? But you're telling me that your gender does not come from your brain. Então você está me dizendo que o seu gênero sexual não vem da sua mente, do Really? seu cérebro. Sério? Well, this is what's being taught at our schools. Então é isso que está sendo ensinado nas nossas escolas. And your sexual orientation, E na a orientação sexual, who you love, em quem você ama, comes from your heart, vem do seu coração, right? certo? Next slide. Próximo. This is being taught to 4-year-olds in preschool. Isso tem sido ensinado a crianças de 4 anos na pré-escola. So, are we wondering why so many of kids today are confused? Então, agora a gente sabe por que tantas das nossas crianças hoje estão confusas. And next slide. Próximo. And if you think I'm making this up, this was a picture E taken se você acha que eu estou inventando isso aqui é uma foto que foi tirada from a homework assignment de um trabalho de escola from a child of a parent that lives up on the North Shore.
de um trabalho de escola que teve para ser feito em casa de uma And- criança aqui. And they're teaching this in high school. E eles estão ensinando isso no ensino médio. And I'll read the top paragraph to you. E eu vou ler o primeiro says- parágrafo para vocês. Our sexuality and gender identity are not set in stone. Que fala que o nosso gênero e opção sexual não é uma coisa concreta. It says, in fact, people's identities can be fluid. Na realidade, a nossa opção ela pode ser fluente. The spectrum can help you visualize how you feel at any given time. E esse espectro aqui pode ajudar você a posicionar como que você se sente Mark how you identify today e marque como que você se sente hoje on each line, em cada linha, but don't feel limited. mas não se sinta limitado. It's okay to mark something different tomorrow. E tem tudo bem se você escolher algo diferente amanhã. So, can your gender change in 24 hours? Pode o seu gênero sexual mudar dentro de 24 horas. And you might even think this is crazy. E talvez você ainda vai pensar que isso é uma loucura. I mean, is 2 plus 2 4? Tipo, 2 mais 2 igual a 4? But clearly, 2 plus 2 is now 5. Mas claramente hoje em dia 2 mais 2 é 5. And can you see how, let's say, you are a classic tomboy, E você pode ver que hoje você é chamado tipo uma menina que é mais masculina, gosta de coisas de meninos, growing up in our schools today, crescendo nas nossas escolas hoje, you become confused about your identity. você acaba se tornando confusa por causa da sua You identidade can't get counseling e você não pode receber um conselho from a licensed counselor. de um conselheiro que seja licenciado. They might even offer you puberty blockers Eles talvez vão te dar algumas pílulas or hormones ou hormônios that could sterilize a young girl's body. que pode esterilizar o corpo dessa jovem. And when that girl turns 19, 20, E quando essa jovem se virar 19 ou ter seus 20 and anos de she's idade, no longer confused, e ela já não está mais confusa, and she wants to have a family, e ela quiser ter uma família, she can't. ela não vai poder. Because someone confused her when she was 12. Porque alguém confundiu ela quando ela tinha 12 She anos. couldn't get the counseling. Ela não podia buscar ajuda. So who's abusing who? Então, quem está abusando quem? Are we wrong for pointing this out? Estamos errados por estar mostrando isso? Are we haters for pointing this out? Somos odiosos por mostrar isso? Or are we saying, let's at least give these kids the option Ou estamos pelo menos dizendo, vamos dar pelo menos opção a essas to get crianças the kind of counseling para que elas possam buscar ajuda that can help them? que realmente pode ajudá-las. And if their parent and them want to go in a different direction, fine, they can E have se the os pais freedom. depois quiserem optar por algo diferente, tudo bem, eles têm essa But liberdade. you want to lock down the counselor Mas você quer bloquear agora o just like you conselheiro? want to lock down the church. Assim, da mesma forma que estão fazendo com a igreja? Do you guys see that? Você vê isso? So don't be intimidated. Então não fique intimidado. You are not alone Você não está só and you are not crazy. e você não está louco. Amen? Amém? Next slide. Próximo. I want to encourage you. Eu quero te encorajar. In Worcester, Em Worcester, 80 of us showed up at the school committee meeting. 80 de nós foi para esse conselho da And escola because of our testimony, e por causa do nosso testemunho, we were able to keep Planned Parenthood out of sex education in Worcester. nós conseguimos manter essa organização de aborto fora das nossas escolas. Worcester is the second largest city in Massachusetts. Worcester é a segunda cidade mais populosa de Remember Massachusetts. those 70 Hispanic churches just on Main Street in Lembra Worcester? daquelas 70 igrejas hispanas somente na Main Street A lot de of them Worcester? showed up. Muitos deles compareceram It made a difference. e fizeram a diferença. Is 80 people a lot of people in a city of hundreds of thousands? 80 pessoas, muitas pessoas no meio de milhares, But those 80 people made a difference. mas aquelas 80 pessoas fizeram a diferença. Is 1,000 people at the State House a lot of people in a state with 9 million people? 1000 pessoas, muitas pessoas comparada a 90 milhões, But we can make a difference. mas nós podemos fazer a diferença. Amen? Amém? So I'll show you some other pictures from that night in Worcester. Então vou mostrar But algumas it was outras a fotos da packed nossa house. noite lá. Estava lotado. Next slide. Próximo.
And we can do the same in any city or town. E a gente pode fazer a mesma coisa em qualquer cidade. Next slide. You know, if you want information on what they're teaching specifically in your Se você school, quiser informação daquilo que eles estão ensinando especificamente na sua again, escola, text the word education. de novo, mande uma 797979. mensagem de texto com essa palavra, education. We're putting together an interactive map, Nós estamos colocando um mapa and you interativo can click on your town or city onde você pode clicar na sua cidade and know exactly what they're teaching your e kids. saber exatamente o que estão ensinando os seus filhos. Because many parents have actually asked this question at their school Porque muitos pais estão fazendo essa pergunta nas escolas and have not gotten the information that they deserve. e eles não receberam a informação que eles So merecem. we have done what's called a Freedom of Information Act request. Então nós fizemos algo que se chama de liberdade de solicitação de liberdade And de so informação. on your behalf, Então, a partir de você, por we're você, getting that information for you. nós estamos agregando essa informação para você. You can also opt your kids out Você também pode escolher que seus filhos sejam of this kind removidos of education. desse tipo de educação. So we would love to see thousands of kids just opt out of Então, this. nós amaríamos ver milhares de crianças optando para sair desse programa. And next slide just shows you some of the information you receive. So if you go to this map, Então, se você clicar nesse mapa, you will get a very detailed understanding of what's você going vai on. receber algo bem detalhado do que está acontecendo. Next slide. So that was in Lynn. This is Aquilo in foi Lowell. em Lynn, isso aqui é em Lowell. Okay. So a lot of information there for you. Muita informação ali para vocês. Next slide. Próximo. Also, if you're on Facebook, I encourage you to join the page called Massachusetts Informed Parents. Se você tiver Facebook, eu te encorajo a participar dessa página, And Informed this is a Parents. fantastic resource to understand what's being Essa é uma taught in our schools. ferramenta muito importante que ensina o que está Next sendo slide. ensinado nas nossas escolas. If you want to host a parent forum in your church or your community group, let us know. Se você quiser fazer algum grupo de ensino sobre isso, Next slide. me fale. This was a parent forum we did not too far from here in Stoneham. Esse foi um conselho que a gente fez para ensinar não muito longe daqui, em Stoneham. Next slide. Próximo. Did you know that in Somerville, the city council recently okayed polygamy? Você sabia que a cidade de Somerville recentemente Anybody aprovou know a that? poligamia? Você Right? sabia? That's because you get my text. É porque você recebeu minha mensagem de texto. But this, you know, it never stops, right? Não termina, né? Isso aí nunca termina. And if we don't raise our voices, Mas se a gente não levantar as nossas vozes, our religious liberties get taken, a nossa liberdade religiosa vai ser retirada. our kids get confused, Nossos filhos vão ser confundidos. we risk the lives of the unborn. A gente está arriscando a vida dos que Right? ainda não nasceram. We Certo. have to work together. Nós temos que trabalhar We juntos. can't just say I have my family, I have my job, Nós and não podemos somente dizer eu tenho a minha família, eu and I tenho o meu don't have trabalho time to e eu get não tenho involved. tempo para me envolver. We have to make time. Nós precisamos fazer tempo. We always make time for the things that we believe in, Nós sempre fazemos tempo para as coisas que a gente acredita, right? certo? Next slide. Próximo. So I want to hit this just real quick. Então eu quero falar sobre isso aqui rapidamente. And I know that when I talk about commercial marijuana, I'm not E talking quando eu necessarily falo sobre o comércio da maconha, não estou falando necessariamente about medical marijuana. sobre a maconha medicinal. I always say that God made the plant, Eu sempre falo que Deus criou a planta, but man can kind of mess things up, right? mas o homem pode bagunçar as coisas, Man can certo? take a good thing Homem pode pegar uma coisa boa and make it a bad thing. e transformar em algo mal. Agreed? Concordamos? Ok. Certo? So, next slide. Próximo. I want to encourage you that 250 towns and cities in Massachusetts have actually banned commercial marijuana or passed 250 cidades aqui no nosso estado já baniram essas a comercializações moratorium to give them more time to figure things out. ou conseguiram passar para que tenham mais tempo para que Next possam slide. trabalhar em cima disso. You guys remember I was talking about those 100 Hispanic churches in Lawrence? Lembra das 100 Right. igrejas de Lawrence, hispanas? Well, before I get to them, actually, this is actually in Waltham. Essa foto, na realidade, é de Waltham. Remember the church I showed you in Waltham that was A responsible igreja de for Waltham no que pot foi shops?
responsável por não ter nenhum ponto de comércio de maconha? Have you guys ever heard the term like if someone crashes a wedding, Você já viu sobre aqueles que invadem casamentos, like assim, os penetras? you weren't invited but you Você went não anyway? foi convidado, mas você mesmo assim compareceu ao casamento? Well, this was a meeting in Waltham. Então, isso foi uma reunião em Waltham, They were teaching people how to open up a retail marijuana onde shop. eles estavam ensinando as pessoas como abrir um comércio de maconha em And so Waltham. we thought, what a great opportunity to crash this meeting Então, nós pensamos, que oportunidade maravilhosa With- para a gente participar with 100 Hispanic people dessa reunião from the city of Waltham. com 100 pessoas da You guys think cidade that's a pretty de good idea? Waltham. Vocês estão entendendo? Right? Certo? So this is us in the Então, back. ali somos nós, aí no fundo. We outnumbered all the people there. Nós estávamos num número muito maior de todos que estavam lá We asked good apoiando. questions. Nós fizemos perguntas. And wouldn't you know it, because of things like this, E por causa de uma situação assim, there's no retail shops in Waltham. hoje não tem nenhum ponto de comércio So is de that a good maconha thing that we did? em Waltham. Isso não foi bom Right? algo que a gente fez? Certo? Next slide. Próximo. This was again in Waltham at the city hall. Esse aqui também novamente foi na prefeitura Have de you guys Waltham. ever seen a city hall that packed Já viram before? alguma prefeitura assim com tantas pessoas? Next slide. Próximo. This was in Lynn. Essa foi em Lynn. 200 people showed up at the mayor's office. 200 pessoas compareceram ao escritório do prefeito. Next slide. Próximo. And I mentioned Lawrence. E eu mencionei antes Lawrence. So this was back in June of 2017. E isso foi em junho de 2017. And this is about 200 people from the local church. E esse é cerca de 200 pessoas da igreja local. There wasn't enough room in the city hall chamber, so if you go to the next slide, Não tinha local suficiente para nos comportar lá. this is the overflow room. E esse aqui é um outro espaço que tinha lá que And a then if gente you go to the tomou. next slide, E no próximo, this is a picture of the city council. isso é uma foto do conselho da cidade. And about midnight, E cerca de meia-noite, the city council voted unanimously o conselheiro da cidade to, votou de uma to ban commercial marijuana de in uma forma Lawrence. unânime para banir qualquer comércio de And I maconha. put Luke 18 there E eu coloquei esse verso de because you Lucas guys have heard the 18, story of the persistent widow porque você já ouviu a história da viúva who would persistente, not leave the judge alone que não abandonava o pé do juiz until she got her way. até que ela conseguiu aquilo que ela queria. And that's what they did in Lawrence. E é isso que eles fizeram em Lawrence. So because of the church, Então, por causa da igreja, because of the Hispanic church, por causa da igreja hispana, there are no retail pot shops in não tem Lawrence. nenhum ponto de comércio de maconha em Lawrence. Pretty cool story, right? Muito legal isso, certo? And you guys probably never heard that from the Boston Globe. Você com certeza nunca ouviu isso Right? do Boston Globe, You certo? probably never heard that on NBC, E talvez nunca na NBC, right? certo? None of the mainstream. Nenhuma But why mídia. wouldn't they want to talk about such a great story? E por que eles não querem falar de uma história tão boa, Especially in the Hispanic community. especialmente no meio da comunidade hispana? Amen? Amém? Next slide. Próximo. So this is why we're concerned about it. Então é por isso que a gente ficou preocupado Many times this is how it's sold e muitas vezes é assim que eles comercializam a to young maconha people. para os jovens. So who's ever enjoyed a Reese's peanut butter cup? Então quem já gostou de um Reese's Peanut, Right. peanut Butter But Cup? now it's repackaged as a hashies. Mas agora ele tem Right. uma nova embalagem, Next slide. um outro nome. You guys ever been to McDonald's or Starbucks? Já foi no McDonald's, na Starbucks. So in Colorado, there's Então- more pot shops than Starbucks and McDonald's No combined. estado de Colorado tem mais comércio de maconha do que a loja da Starbucks e McDonald's combinadas. So we don't want this in E a Massachusetts. gente não quer que isso aconteça em Massachusetts. Next slide. Próximo. So be encouraged. Então, seja encorajado. I talked about Lawrence. Eu falei sobre Lawrence, Talked about Worcester. sobre Ulster, Talked about Lynn. Lynn. Talked about the Boston State House, Falei sobre where o estado we da outnumbered Planned Parenthood. onde a gente foi com mais pessoas e num número maior do que essa organização slide. de aborto. We want your church to adopt your local legislator. Nós queremos que a sua igreja adote o seu legislador local. Many people have no idea who their local representative is Muitos não têm ideia de quem é o seu representante or their local senator is. ou o seu senador local. And we want you as a church to adopt them.
E nós queremos que você, como igreja, We adote want you to eles. pray for them. Que você ore por eles. We want you to petition them. Nós queremos que você faça We want you to petições. visit them in their office. Que você visite eles nos seus escritórios. And here's just a picture of what one church is doing. E aqui tem uma foto do que uma igreja está In their fazendo. lobby, they have a picture of their state rep and their state senator. Na entrada deles, eles têm uma foto And then dos they- representantes deles. And then they have these one-page briefs that we put together E aí eles describing têm essas páginas aqui que a gente fez, the issues that we're concerned about. explicando sobre os problemas slide. com a que a gente se preocupa. And Paul tells us in 1 Timothy 2:1-2. E Paulo nos fala em 1 Timóteo 2, 1 a He 2. says, I urge you then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. Eu te falo para que uma petição seja feita em orações, intercessões e ações de graça para todas as pessoas, For kings and all those in authority, por reis e todos que estejam em autoridade, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. que vivemos de uma forma em paz e de uma forma que So- exalte a Deus em So santidade. I always ask the question, who wants to live a peaceful and quiet life? E eu sempre faço essa pergunta: quem quer viver uma vida de Right? paz e tranquilidade? But can we live that life just by being quiet? Mas temos como viver essa vida somente We se a have gente to ficar we have to calados? do something Nós temos que fazer algo in order to have that peaceful and quiet para que a life. gente possa ter essa paz e And tranquilidade. what is that we need to pray? Tem formas And das we- formas que a gente And tem we que need to orar petition. e outras que a gente precisa abrir petições. Next slide. Próximo. So I have some books out there for you. Eu tenho alguns livros aí fora We've actually translated this into e Portuguese nós traduzimos este livro para português and also into e English. temos também ele em And inglês. this basically is a study guide to help your family and your church understand more about the issues that I've been talking about. Isso aqui é um estudo que para te ensinar e ajudar sobre esses problemas que a gente estava falando aqui hoje. So for a suggested donation of $5 or something, E se você dá uma doação de $5, alguma coisa assim, take one of those home with you today. leve um desses livros para casa com Next você. slide. Próximo. If you'd like to hear these stories that I've been telling you, Se você gostaria de ouvir essas histórias que eu tenho te falado, subscribe to the New Boston Post assine o New Boston for Post $40 a year, por $40 ao ano. and you'll hear these great stories. E você vai ouvir essas histórias. Next slide. Próximo. And lastly, E por último, 2020 was actually one of our best years ever. 2020, na realidade, foi um dos nossos melhores anos. And if you want to see a video that describes everything we did last year, E se você quiser ver um vídeo que fala de tudo que a gente fez no ano passado, text the word celebrate mande uma mensagem de texto com a to palavra celebrate 797979. para 797979. And last slide. E o próximo. And if you want to support what we do, E se você quiser apoiar o que a gente faz, this is what we're up against in Massachusetts. isso é contra o que a gente está lutando aqui em Massachusetts. So all the organizations that are pro-abortion, Então, todas as organizações que são a favor do aborto that are LGBTQ in our schools, ou a favor do homossexualismo, that are anti-religious liberty, que são contra a liberdade religiosa, they have a $21 million budget. eles têm um orçamento de 21 bilhões ou milhões, eu não entendi. But we are not discouraged Mas nós não somos desencorajados, because we've seen hundreds, if not thousands, of churches porque já vimos centenas ou milhares de igrejas getting involved. se envolvendo. So ultimately, like I said, I want you Então, to be encouraged Eu quero que você realmente seja encorajado, that even in Massachusetts, que mesmo em Massachusetts, we're making a difference. nós estamos fazendo a diferença. Churches are reopened in phase 1, Igrejas abriram na fase 1, where we defeated physician-assisted suicide. onde a gente já conseguiu combater essa lei We're proposta getting para more assistir and more suicídios. parents to take control of Temos the education of their kids. Pais que estão conseguindo trazer o controle para suas mãos na educação, em relação à We're seeing educação dos seus more filhos. churches taking control of education. Temos visto igrejas ter mais influência na educação dos filhos. And we can do so many good things together. E nós podemos fazer tantas coisas boas juntos. So I hope that you will partner with us Então eu espero que você venha e se une a nós in the interest of your family
para o interesse da sua própria família, in the interest of my family, interesse da minha in família, the interest of your neighbor's family. interesse dos seus vizinhos. Amen? Amém? Well, thank you so much, guys, for allowing me to come this morning. Muito obrigada, gente, por permitir que eu If you have viesse aqui any essa manhã. questions or anything, I'm happy to Se answer those você at the tiver qualquer table. pergunta, eu posso falar com vocês aqui no final. But why don't we, if you allow me just to conclude in a word of prayer. Mas se você me permitir, eu gostaria de orar. Let's pray. Vamos orar? Lord, we just thank you for this time that we could come together today Deus, a gente te agradece por esse tempo que a gente pôde estar aqui, to worship you te adorando in person. pessoalmente, Lord, to be able to sing your praises. por poder te cantar louvores. Lord, we thank you for using your church Te agradecemos por usar a tua igreja to stand for the righteous, for your righteous ways. em se posicionar pelo que é reto aos teus olhos. Because even though they are under attack, Porque mesmo estando debaixo de ataque, we know that they are good. nós sabemos que somos bons. So give us the courage Então nos dê a coragem to work together, de trabalhar juntos, to preserve your ways preservar o teu caminho for the strength para a força and the protection e proteção of our children dos nossos filhos and of our e families. das nossas famílias. In the name of Yeshua, Em nome de Jesus, our salvation. nosso Salvador. Amen. Amém.